Olá, viva, muito boa tarde a todos os que estão aqui presentes neste palco e boa tarde também a quem nos acompanha através da emissão streaming. Este é um Air Summit ainda num formato híbrido, esperemos que para o ano tudo volte à normalidade, mas que bom que é estar de novo nesta maior cimeira aeronáutica da Península Ibérica, em que falamos um pouco de tudo, ainda para mais, numa altura em que se tenta voltar à normalidade após ano e meio de uma pandemia que ainda não terminou, mas que tantos danos tem causado a vários setores, nomeadamente ao aeronáutico. Mas desta vez, comigo, vamos falar de capacidades militares, ou seja, da edificação cooperativa de capacidades militares. Muitos saberão o que é, mas outros começarão a pensar: o que é isto? E é isso precisamente que vamos saber nos próximos 40 minutos. Vou chamar para este painel o comandante João Piedade, chefe da Divisão de Inovação no Estado-Maior da Armada, portanto, da Marinha Portuguesa. Olá, viva, bem-vindo. Chamo também o Major Piloto Manuel Costa, da Força Aérea. Bem-vindo. Tenente Coronel Gabriel Gomes, que está à frente do projeto AMIDA, que é da Divisão de Planeamento de Forças do Estado-Maior do Exército. Boa tarde. E Tenente Coronel Salomão de Carvalho, do projeto CAI. Muito boa tarde, bem-vindo. Estou muito bem rodeada, portanto. E vamos sentar. E estou muito protegida. Aqui não faltam capacidades militares. Agora, olhando para este título, eu estava agora nesta pequena introdução e quando soube também que ia moderar um painel sobre este tema, não obstante as pessoas estarem ou não mais ou menos informadas, é natural que com uma frase destas, com um título destes, muito nós fiquem na dúvida o que é que significa a edificação cooperativa de capacidades militares, nomeadamente para cada ramo, já que estou aqui bem rodeada. Começo por si. Boa tarde. Antes de mais, o meu muito obrigado por este convite, em nome do Comando do Exército, da oportunidade que temos de mostrar aquilo que é este projeto, bem como aquilo que é o contributo do Exército para a edificação de capacidades e para o Exército enquanto parceiro tecnológico de muitas empresas portuguesas. E sobre este aspecto em particular da edificação cooperativa de capacidades, o Exército, e neste projeto que tem conhecido pela sigla AMIDA, e que basicamente é um projeto que procura desenvolver um sistema de modelação digital do terreno de forma a poder cumprir um sem número de missões, desde o espectro mais violento das missões militares, sim, até situações de apoio a catástrofes e apoio às autoridades civis. Mas o que se passa é que quando os sistemas são de tal forma complexos que são demasiadamente grandes para um país só desenvolver ou para uma indústria desenvolver, então nessa altura faz sentido nós irmos buscar os parceiros, e nomeadamente neste caso parceiros comunitários da União Europeia, para se tentarem juntar a nós e no fundo reduzir um bocadinho ou partilhar um bocadinho os custos deste... E partilhar também conhecimento, mas já vamos falar desse projeto mais em pormenor. Tenente Coronel Salomão de Carvalho está na Academia, Cyber Academy, mas para si também, para si e para a força, para o ramo que representa, o que significa isto de edificação cooperativa de capacidades militares? Antes de mais, Cristina, muito boa tarde. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar aqui um bocado sobre o Cyber Academy Innovation Hub e dizer que eu estou na Direção-Geral de Recursos, sou oficial Tenente-Coronel do Exército Português e estou a prestar serviço na Direção-Geral de Recursos do Ministério da Defesa Nacional, efetivamente, que é o dono, digamos assim, deste projeto Cyber Academy Innovation Hub. De uma forma muito simplista, Cristina, se me permite, dizer que para nós desenvolvermos capacidades, primeiro temos que perceber a envolvência, perceber o ambiente, conhecer o ambiente. A partir do momento que conhecemos o ambiente, identificamos a ameaça ou aquilo que é lesivo para os nossos interesses, desenvolvemos as capacidades. E esse desenvolvimento de capacidades está muito associado à inovação, sim, às parcerias de interesse para o desenvolvimento dessa capacidade concreta e a capacidade de antecipação.
Portanto, a inovação traz-nos isso mesmo, portanto, este ecossistema de Ou seja, inovação. não ser apenas reativo. Exatamente. Ter aqui Não ser um reativo. sistema preventivo também, não é? Implementar um ecossistema de inovação aberto e inclusivo, com interesse para a capacidade que está a ser desenvolvida, de modo a fazer face a essa eventual ameaça ou esse eventual efeito lesivo aos nossos interesses. E já voltaremos também a falar para saber mais em pormenor. Senhor Comandante João Piedade, também para a Marinha, como é que se explica esta edificação de capacidades militares? Ora, antes de mais, muito boa tarde e boa tarde a todos que nos estão a ouvir, também em streaming. Gostaria de começar por agradecer à organização o convite que foi formulado à Marinha para estar aqui e falar sobre este projeto em particular, mas de uma forma geral tentar então explicar o que são capacidades. As capacidades não é só um determinado dispositivo ou um determinado meio. Portanto, uma capacidade é suportada em diversos pilares, como a doutrina, a organização, treino, material, até a parte da interoperabilidade, a parte de infraestruturas, tudo isso constitui uma capacidade. Se, by design, começarmos a edificar a capacidade com os nossos parceiros, como é óbvio, estamos de alguma forma a alavancar toda a vertente da interoperabilidade. E também, como é óbvio, estamos a partilhar conhecimento e a acelerar de alguma forma o desenvolvimento da capacidade, quando estamos a partilhar a tal doutrina, a organização, o treino. Há uma sinergia, ao fim e ao cabo. Não? Conseguimos acelerar o desenvolvimento ou a edificação dessa capacidade, mas também conseguimos desenvolver uma capacidade que é conjunta, portanto, de uma forma é mais interoperável. Claro que, como disse o Gabriel, há uma economia de escala, há uma série de outros fatores, mas o mais importante para um ramo das Forças Armadas, como a Marinha, é mesmo a edificação em parceria para permitir a aceleração da edificação dessa capacidade. Desenvolvimento, ao fim e ao cabo. Exato. São as tais sinergias, com sinergias, Exatamente. com conhecimentos partilhados, chegamos mais longe. E para a Força Aérea? Bom, muito boa tarde, antes de mais, e eu agradeço a oportunidade de vir aqui apresentar o projeto do Multinational Helicopter Training Center. Antes de mais, dizer que este projeto é um projeto de treino. Portanto, o que é que isto vai trazer à Força Aérea de vantagem é que permite que as nossas tripulações, numa missão que é bastante complexa, que é o voo tático de helicópteros, consiga treinar e colocar-se ao nível dos nossos parceiros e aliados europeus. A maior vantagem que se salienta logo é que, se for necessário uma operação combinada, isto permite que as nossas tripulações consigam voar juntamente com as outras de uma maneira segura e partilhando estes conhecimentos de como é que voam, quais é que são os procedimentos que devem adotar. Ou seja, este treino, o facto do treino ser conjunto entre todos os países... Há uma harmonização. Há uma harmonização. Ao fim e ao cabo. Já vamos falar exatamente deste vosso projeto, até porque não se percebe muito bem porque é que os helicópteros militares estiveram, aliás, já foi identificada a causa, mas a priori, quando se sabe que nas missões da União Europeia não foram muito utilizados, a questão é porquê. Já vamos saber exatamente porquê e o que é que foi feito para contrariar exatamente essa situação, porque realmente várias coisas têm sido feitas e Portugal, ao que sei, também está ali numa boa posição, na esteira, quase. Mas já falaremos. Agora, Sr. Tenente Coronel, estava há pouco a falar do projeto Amida. Que realmente é aquele que está na base também da nossa conversa, para sabermos exatamente o que é que cada um dos ramos está a desenvolver nestes projetos, para estes projetos conjuntos, porque ao fim e ao cabo aquilo que se pretende é que haja uma prontidão e uma eficácia por parte de todos os ramos em caso de emergência e de necessidade, não é? Portanto, é isso que estamos a falar quando falamos da edificação das capacidades militares. Mas este projeto, a MIDA, tem como objetivo identificar alvos urbanos, não é? Mas não só. O que é que se pretende exatamente com este projeto? O que é que envolve? Quais são os grandes objetivos? Essa é uma questão que surge frequentemente porque a modelação digital do terreno, nomeadamente a modelação digital 3D, já existe.
que não existe e que este projeto pretende dar corpo. É que essa... Estamos com um problema no seu microfone e agora vamos tentar outra Vamos vez. tentar, sim. Vem lá um microfone de mão, porque lá está, estamos numa emissão de streaming, isto mostra que realmente estamos em direto. Estas situações acontecem em vários locais, seja por uma questão de pilha ou não, mas por vezes até tem a ver com as frequências e com as redes, e por vezes este tipo de situação acontece. Vamos ao projeto Amida. Eu que está a funcionar neste. Tá. Referir-me então àquilo que diferencia este projeto do ponto de vista tecnológico e aquilo que são as tecnologias que existem atualmente. E o que está aqui em causa é, na prática, usar sistemas que até existem no mercado, mas que façam o passo à frente, ao invés de fazerem simplesmente a modelação digital desse terreno, é conseguirem identificar e mapear, através de ferramentas de inteligência artificial, identificarem e caracterizarem aquilo que são os edifícios. Isto tem uma aplicação, uma miríade de aplicações, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista civil, e decorre um pouco destas tendências de digitalização que se passam também na sociedade civil. E na prática, para que é que serve essa identificação, portanto, que também é feita por drones, não é? Exatamente. E, portanto, essa é uma das diferenças, é que nós podemos dizer, bom, nós já temos imagens satélite, nós temos todas essas tecnologias disponíveis. O que nós não temos, de facto, é conseguir fazer isto de uma forma rápida e conseguir fazê-lo, quer num contexto de uma operação militar, qualquer ela que seja, mas agora pense numa situação de uma emergência, uma catástrofe, em que nós conseguimos enviar um ou vários drones atuando ou operando de forma cooperativa, fazendo o levantamento do terreno sobre o qual eles passam, identificando as estruturas, identificando locais onde não é possível haver passagem, ou os locais onde é mais necessário e mais essencial proceder apoio imediato, apoio de emergência, onde é que eu tenho que remover escombros. Portanto, isto pensando numa situação no melhor dos usos do ponto de vista... Sim, uma operação de busca e salvamento, por exemplo. Porque ficamos a saber exatamente onde é que, por exemplo, toda aquela área, o que é que contém e quais são as dificuldades e os obstáculos para conseguir resgatar as pessoas ainda com vida. Portanto, do ponto de vista, digamos, do estabelecimento de prioridades, portanto, apoiar o decisor no sentido de ele decidir onde é que é necessário apoiar primeiro. Mas isto tem outras aplicações na perspectiva mais militar, por exemplo, para nós percebermos num contexto, imagine-se, de Afeganistão, que Sim. entretanto acabou, mas num cenário desse tipo, por exemplo, se conseguíssemos mapear a região de Cabul com um sistema deste tipo, conseguíamos perceber, por exemplo, quais são as zonas mais vulneráveis, por exemplo, a ataques terroristas. Por exemplo, conseguiríamos determinar isto. Assim como determinamos do ponto de vista da manobra militar, que não vale a pena entrar em muito detalhe no sentido de que é difícil depois de explicar como é que isto seria usado, mas efetivamente as utilizações são imensas. Quando nós estávamos a discutir o projeto inicialmente e o layout do projeto com a Universidade Nova, com o Instituto Superior Sim. Técnico e com a indústria, uma das questões que veio para cima da mesa e de imediato eram utilizações que nós, militares, nem sequer estávamos a equacionar. Por exemplo, uma das ideias que surgiu a propósito do sistema era permitir, por exemplo, às autarquias que sobrevoassem as suas capitais e determinassem, com base nessa informação que fosse recolhida, por exemplo, quais seriam os edifícios em que havia uma necessidade de intervenção imediata do ponto de vista da reabilitação de edifícios, preservação do património. Portanto, consegue também recolher esse tipo de informação. Sim, estamos a falar de um sistema de utilização universal, quer para operações militares, quer para... E este sistema, portanto, já está em curso? E já foi utilizado, por exemplo, em várias missões internacionais? O sistema não está em curso. É um projeto que está, digamos que está a começar. Essas tecnologias existem, de facto. O que não existe é a parte que tem que ser desenvolvida, e daí nós termos ido buscar ou procurado buscar parceiros
nacionais e internacionais, e que neste momento posso... Que tipo de parceiros é que necessitam? Estamos a falar de parceiros, nós estamos a falar, por exemplo, neste momento, neste projeto, portanto é um projeto no contexto da União Europeia, da Defesa e Segurança Comum, e estamos a falar, por exemplo, de Espanha e França, já se prontificaram, têm um compromisso firme de entrada no projeto, e temos mais 4 países, que são a Alemanha, a Roménia, a Bulgária e a República Checa, com observadores, portanto com muito interesse no projeto e nos seus desenvolvimentos. Claro, é evidente que este tipo de projeto, quanto mais países entrarem, mais completa é a base de dados, porque do que se trata é de desenvolver bases de dados de regiões o mais abrangentes possível. E exatamente, para as várias operações, quer sejam situações de guerra, quer sejam as tais situações que são de busca e salvamento, não é? Ao fim e ao cabo, resgatar várias pessoas. Tenente Coronel Salomão Carvalho, falamos da Cyber Academy e falamos do projeto CAI. Acho que estou a dizer bem. Qual é a relação que tem com a ciberdefesa e com a segurança, este projeto? Sim, senhor. Se me permite, Cristina, só fazer a ponto em relação ao primeiro momento que tivemos, dizer que o desenvolvimento de capacidades para a defesa do ciberespaço, defesa e segurança do ciberespaço, é literalmente cooperativa. Não há outra forma de se fazer. O ciberespaço é o domínio para a condução de operações mais disputado e disruptivo nos dias de hoje. E dizer que, devido à sua natureza altamente técnica e à sofisticação das ameaças e desafios, a segurança e a defesa deste domínio operacional é frequentemente vista como uma capacidade de conhecimento intensivo. Daí, portanto, há uma forte dimensão de formação, treino e exercícios no processo de desenvolvimento de capacidades de cibersegurança e ciberdefesa. Em concreto, o que é que está a ser feito? Exatamente. É em prol da segurança de todos. Exatamente. Portanto, o Cyber Academy Innovation Hub surge de uma necessidade nacional e internacional, mais concretamente da NATO e da União Europeia. Isto, portanto, surge utilizando a experiência que foi adquirida no desenvolvimento de um projeto liderado por Portugal, o projeto Smart Defence, ligado à educação e treino de ciberdefesa, o Multinational Cyber Defence Education and Training, e da co-liderança da disciplina, juntamente com a França, da disciplina de ciberdefesa da União Europeia. E é nesse sentido que Portugal está a implementar este Cyber Academy Innovation Hub sob a égide da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. E o que é que se pretende? Portanto, após o despacho favorável de Sua Excelência, o Ministro da Defesa, para a implementação deste projeto, tem o objetivo de estimular a formação, treino e exercícios, a investigação, desenvolvimento e inovação, o desenvolvimento industrial, para alimentar este ecossistema que nós pretendemos implementar, de competências e conhecimento necessário à nova geração de profissionais. Mas para isso têm de ser estabelecidas, presumo eu, parcerias. Exatamente. Porque querem sangue novo. Estamos a falar de uma área como a net, com vários ataques, até por causa da Darknet, que muitas vezes acaba por... muitas vezes não, sistematicamente dificulta imenso as investigações a nível criminal. Que parcerias são feitas, nomeadamente com instituições do ensino superior, com centros de investigação científica, e como é que se estimula e que meios existem para estimular a investigação e a inovação, que é isso que se pretende? Exatamente. O projeto pretende exatamente isso que está a dizer, Cristina, que é o desenvolvimento de capacidades, portanto, apoiar no desenvolvimento de capacidades de cibersegurança e ciberdefesa. E tem muito a ver este apoio com a visão que se tem deste projeto, que é, no fundo, constituir-se como um centro de excelência internacional, com o envolvimento das instituições científicas, desde o ensino superior, da indústria, de instituições de investigação e desenvolvimento e todas as outras organizações e empresas do setor público e privado. E como é que conseguem recrutar esse sangue novo que pretendem? Que mais-valia lhes pode ser oferecida quando estamos a falar, por exemplo, de instituições do ensino superior? Provavelmente as áreas que vocês pretendem muito, a engenharia informática, presumo eu, entre outras. Como é que conseguem cativar estes jovens? Apesar de estarmos num período pandémico, nós sabemos que as oportunidades lá fora são inúmeras.
E sabemos que existe a rede, o LinkedIn, e é do conhecimento comum que muitos destes miúdos, que estejam no Instituto Superior Técnico ou noutros, já recebem, mesmo quando estão no segundo ou no terceiro ano, portanto ainda nem sequer estão na fase de mestrado, e já recebem propostas internacionais. Julgo que está a falar com dificuldade eventual de reter este tipo de recurso altamente... Primeiro é captá-los e depois retê-los, Exatamente. depois da formação. Captá-los é relativamente simples, estou a falar mais no caso da defesa, porque a defesa para eles nesta área é um desafio. É um desafio aliciante, trabalhar na área da cibersegurança e da ciberdefesa. São áreas que eles estão familiarizados, porque são normalmente pessoas que já trabalharam em computer science, portanto, informática e sistemas de informação. Portanto, captá-los é com alguma facilidade, porque revêem-se na estratégia que está a ser definida e nos objetivos que se pretendem atingir. Esta parceria é mais larga que as instituições de ensino superior. Esta iniciativa pretende envolver todos os elementos pertencentes a organizações e empresas que desenvolvem atividade na área de interesse das linhas estratégicas de ação do Cyber Academy Innovation Hub. Estamos a falar de linhas estratégicas de ação de formação, treino e exercícios, investigação, desenvolvimento e inovação e apoio industrial, com o desafio de não ficar só na incubação dos projetos ou das iniciativas, conseguir alavancá-las e transportá-las para a industrialização. Já vou falar convosco também sobre os vossos os programas que estão a ser desenvolvidos, falando em reter esses jovens, sendo dada a formação. Estamos a falar de uma área muito sensível, portanto, têm acesso, presumo eu, a várias informações, a vários dados extremamente sensíveis. Que segurança existe para que esses dados não sejam transmitidos para países terceiros, caso esses jovens, e não estamos a falar no âmbito só da União Europeia, estamos a falar noutro tipo de países e inclusive economias emergentes, seja o que for, para que esses dados não saiam do seio da União Europeia? Estamos a falar de um tipo de pessoas que têm um perfil adequado para o desempenho da função. Portanto, isto tem que ser muito criterioso. E temos que ser capazes de selecionar este tipo de perfil, este tipo de pessoa para o desempenho das funções. Obviamente estamos a falar aqui em parcerias nacionais e internacionais. Internacionais foi isso que referiu, que nós pretendemos chegar à NATO e à União Europeia. O projeto neste momento já é um projeto internacional, é um projeto PESCO da União Europeia. Também pretendemos ir mais longe, pretendemos trabalhar com os países da CPLP, Iniciativa 5+5 e outras que surjam como oportunidade para este tipo de projeto. Pode haver candidaturas a esses projetos com fundos da União Europeia, que quando se fala tanto em fundos... A PESCO não tem dinheiro propriamente dito, portanto o PESCO não passa de uma vontade dos Estados-membros participantes de investir algum dinheiro. Portanto não há um fundo da União Europeia. O PESCO tem sim, dada a internalização do projeto, tem sim vantagens, bonificações para se candidatar a fundos da Fundo Europeu de Defesa, por exemplo, ou outros fundos da Comissão Europeia. Portanto, daí a vantagem de ser um projeto PESCO na candidatura a fundos que estão disponíveis no âmbito da União Europeia. Muito bem, e agora falamos da Marinha, finalmente, venho até à Marinha para saber exatamente este projeto que existe, Sr. Comandante, que é o projeto Musas. Quais são realmente os objetivos, os targets deste projeto, as missões que estão previstas? Qual é a mais-valia que temos com este projeto e os custos envolvidos? Muitas perguntas numa só. Tentar explicar de uma forma fácil. Então, MUSAS é a sigla para Maritime Unmanned Systems for Anti-Submarine Warfare, portanto um nome comprido. Muito comprido. Reduzido numa palavra só, que é MUSAS. E quando falamos de ameaça antissubmarina, ou de ter uma capacidade para lutar contra uma ameaça antissubmarina, porque é que isso é importante para nós? Eu acho que é relativamente fácil de perceber. Nós somos um país arquipelágico, portanto há a necessidade de manter as linhas de comunicação marítimas, é o que permite chegar o abastecimento a todo o nosso território, portanto ao arquipélago dos Açores, ao arquipélago da Madeira, mas também grande parte das nossas importações vem por mar. Portanto, a necessidade de controlar
o nosso mar e até estarmos preparados, edificando uma capacidade com todos os vetores que eu falei anteriormente, a doutrina, a organização, o treino. Ou seja, acabam por, isto acaba por também proteger, de algum modo, as infraestruturas existentes a nível marítimo? Exatamente. Porque agora, concretamente, falando sobre o projeto, portanto, olhando para o nome, parece que é um projeto voltado para os drones, para a luta antissubmarina. Também é, mas não só. Então? O projeto é focado em construir um sistema que permita, de alguma forma, tornar o oceano transparente e vermos o que está no oceano. Sim. Que é mais difícil, quando olhamos para o ar, conseguimos ver os aviões, não é? Quando olhamos para o mar, não conseguimos ver o que está lá por baixo. Portanto, como é que se faz a luta antissubmarina? Tradicionalmente, pode ser feita de diversas formas, ou com navios com sonares, ou com aeronaves que lançam sonoboias, ou até com sensores colocados no fundo do mar. Este sistema que estamos a tentar desenvolver em cooperação no âmbito do projeto Musas, este projeto PESCO, acaba por ser um sistema integrador de toda a informação, que nos permite não só otimizar os sensores que são móveis, como os drones, são olhados não como um drone, mas como um sensor móvel, se pode mexer, mas também fundir a informação que vem de outro tipo de sensores que podem ser fixos, como sensores colocados no fundo do mar. Portanto, a ideia não é desenvolver novos drones, mas sim pegar em tecnologias que já existem e agregar toda a informação. O desenvolvimento cooperativo, no fundo, vai-nos permitir trabalhar com sensores e veículos que vêm de diversas origens ou são desenvolvidos por indústrias de países diferentes. Portanto, há o tal problema da interoperabilidade. Com este projeto, tentamos resolver esse problema da interoperabilidade, tentando fundir toda a informação num só sistema que pode ser colocado a bordo do navio. E aí o navio, quando cruza uma área em que existe ameaça submarina, ao ter acesso, ao ter este sistema a bordo, consegue ter acesso a uma série de sensores que poderão estar disponíveis naquela área e então ter a tal visão global de um oceano transparente, que é o end goal, no fundo, é ter um oceano transparente, que não é fácil. Não é fácil. E em que fase é que estamos? Portanto, nesta fase ainda estamos, portanto, o projeto não é um projeto que começou há muito tempo, não é? E estamos numa fase de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo estamos numa fase crucial para o projeto. Como foi referido também, estes projetos PESCO não têm financiamento. São projetos que são um conjunto de vontade, mas que podem, de alguma forma, ser associados a projetos financiados no âmbito do European Defence Fund. Neste momento, este projeto já tem um projeto aprovado na última ronda de chamadas para propostas do European Defence Fund. Estamos na fase de contratualização com o consórcio que vai desenvolver esse sistema e, no fundo, estamos numa fase crucial para o projeto, em que o projeto realmente vai arrancar. E esse consórcio é de? É um consórcio internacional, como todos os projetos europeus têm obrigatoriedade, mas posso dizer que tem algumas empresas portuguesas, que posso referir o nome, como a GMV, a Edisoft e o CEIA, que são as empresas portuguesas que estão integradas... Centro de Excelência de Engenharia, o CEIA, não é? Estão integradas neste consórcio internacional e que também, o que não é regular nestes projetos europeus, uma grande fatia do desenvolvimento, uma grande fatia do financiamento veio para Portugal também por via da liderança de Portugal deste projeto PESCO. Portanto, é positivo. Portanto, é muito positivo. E as expectativas são positivas. E agora vamos falar da Força Aérea novamente. Temos aqui a Força Aérea também com um projeto e ao ler alguns dados sobre estas matérias, o que saltou logo à vista é realmente esta questão dos helicópteros, helicópteros militares que têm funções táticas muito específicas, não eram muito usados nas missões da União Europeia. Porquê é que não eram usados? Bom, isso de facto foi uma questão colocada pela Agência de Defesa Europeia há cerca de 10 anos atrás, quando estávamos envolvidos no Afeganistão e outros cenários, o porquê dos helicópteros não serem destacados como as outras aeronaves. Os Estados-membros foram questionados
e identificou-se alguns aspectos que levavam a que os helicópteros não fossem empenhados. Um deles era, por exemplo, a cadeia de logística para sustentar o helicóptero, a própria projeção do helicóptero, que é muito diferente de um avião de combate ou de outra aeronave, mas também foi identificado pelos países membros a questão do treino, e com grande enfoque. E então é este conjunto, digamos, de fatores que limita a utilização dos helicópteros em operações da União Europeia. Sendo que o treino é um fator importante, porque se os vários países que estão envolvidos na operação não estiverem a falar a mesma língua, é difícil operarem. Claro. Né? E foi daí que nasceu, portanto, esta ideia de criar um programa de treino Que é o europeu. METI-HC, que acaba por ser um centro multinacional de treinos de helicópteros, não é? Exatamente, o Multinational Helicopter E Training. Portugal passou a ser como que uma nação líder deste programa. Como? Pois, exato. Nós temos que voltar um bocadinho atrás, Então vamos lá. na altura em que na EDA identificou-se esta dificuldade. Pronto, a EDA criou então, para colmatar a falta de treino, um programa inicial, que é o Helicopter Exercise Program, em que, no fundo, o elemento principal deste programa era um exercício europeu da série Blade. No caso, quando se realiza em Portugal, é o caso do Hot Blade, mas há outros, para pôr os países a trabalhar em conjunto, a voar e a treinar em conjunto. Numa fase seguinte, desenvolveram um novo programa, que é o HTC, em 2014, que é o Helicopter Training Course, e em 2015 um outro programa, ainda mais ambicioso, que é o HTIC, o Helicopter Tactic Instructors Course. Estes programas vêm evoluindo e o que acontece aqui é que a EDA não é a EDA quem está a gerir os programas neste momento, mas a EDA não tem vocação para ser uma organização de treino militar. Então o que a EDA faz, no fundo, é catalisar estes programas até eles atingirem um nível de maturidade tal em que podem ser transferidos para uma nação ou para uma organização multinacional, que é precisamente o que chegou a este ponto. Em 2018 houve então a necessidade, foi proposta a criação deste MHTC, em que Portugal concorreu com um business case, e em que em 2009 foi decidido pelo steering board da EDA que seria Portugal a receber o centro. A partir daí, pronto, Portugal assume a posição de lead nation e tem que desenvolver, para já executar o business case que propôs e ajudar a desenvolver as negociações com os outros países, porque são 14 neste preciso momento, a harmonizar um tratado que permita criar o centro e ele ficar autonomizado, gerido pelos países, basicamente. E quem é que faz os treinos? Os treinos? Pronto. Agora estamos a falar no centro propriamente dito. Agora estamos a falar propriamente do centro. Exato. Temos também que voltar um bocadinho atrás, porque este treino era feito em Inglaterra, num simulador. E a grande vantagem deste programa é que tem uma grande componente de treino sintético, ou seja, em simulador. Isto permite que nós não desgastemos as aeronaves e o custo é muito menor para treinar os militares. Sim. Este treino estava em Inglaterra, este centro de treino temporário estava em Inglaterra, mas numa base que fechou e também com a saída da Inglaterra, da União Europeia, do Brexit, então vários países propuseram-se receber, nós propusemos e juntamos ao programa MHTC, ou seja, nós recebíamos o centro temporário e depois criávamos o MHTC, que é a final. O centro temporário que está em Sintra tem 2 simuladores, topo de gama, e um centro com instrutores. Instrutores estes que são de uma empresa contratada, ex-militares, que dão essa formação e tem componente teórica e componente prática em simulador. Há depois o exercício, que é onde se executa propriamente o que se aprendeu, e depois há a tal HTIC, que é dos instrutores, que tem uma fase prática também, que se realiza na Hungria. Está a decorrer neste momento, por acaso. Muito bem, eu vou fazer, aproximamos-nos do fim, eu vou fazer uma pergunta geral a todos, começando por si, Sr. Tenente Coronel. Quando olhamos para certas partes do mundo e para a perigosidade que representam, estando nós na União Europeia, eu pergunto-vos
se acreditam e se existe, na realidade, uma política comum de segurança e de defesa, e se com todos estes programas e com os meios que estão envolvidos, existe um estado de prontidão para qualquer missão. Porque nós vimos, por exemplo, o que aconteceu recentemente, até no Afeganistão, com a saída dos Estados Unidos, e nós próprios, na União Europeia, como cidadãos, achamos que havia aqui uma espécie de orfandade. Portanto, eu pergunto-vos qual é a vossa opinião, muito sinteticamente, dentro do possível, sobre a política comum de segurança e de defesa. Bom, é sabido que a União Europeia assenta muito a sua, pelo menos a defesa militar, naquilo que são as forças e na aliança da NATO. Sempre foi assim. Há uma nítida intenção que é materializada no Fundo Europeu de Defesa, recentemente aprovado pelos Estados-membros da União Europeia, no sentido de se começarem a desenvolver capacidades militares, digamos, de mais pendor europeu. Eu diria que estão a ser dados passos nesse sentido, mas também os sinais que existem e, portanto, nós somos, digamos, executores dessa linha política que vier a ser definida, mas estão a ser dados passos no sentido do reforço dessas capacidades militares europeias, mas também sem abdicar daquilo que é o pilar atlântico da NATO. E, portanto, essa é a percepção que eu... Muito bem. Sr. Tenente Coronel, também é a mesma questão, se acredita que os vários programas existentes e com a tal política de segurança e defesa da União Europeia estamos num estado de prontidão para qualquer missão? Julgo que as dificuldades que eventualmente estará a mencionar estão muito relacionadas com o processo cooperativo que é vigente. Claramente, e daí dizer que estes projetos que nós estamos a desenvolver de forma cooperativa também sofrem dessas eventuais dores que possam surgir durante este processo para atingir o tal consenso, que é o fim último desta cooperação. Referir só que o Cyber Academy Innovation Hub tem nesta vertente algum caráter identitário que o distingue como grande projeto nacional e internacional, que é o facto de estar alinhado com a política, por exemplo, com a política de ciberdefesa da NATO e com a estratégia de cibersegurança da União Europeia. Portanto, isto é um sinal claro para os objetivos que se pretende atingir neste processo cooperativo, e referir também só como ponto final que as organizações e as instituições que fazem parte deste projeto estão dispostas a contribuir para o modelo de negócios que é o burden sharing. Portanto, significa que a despesa é partilhada por todos, desde a sua implementação ao seu desenvolvimento e respectivo orçamento de funcionamento. Muito bem. Sr. Comandante, a mesma questão. Estamos num estado de prontidão? Estes projetos, de alguma forma, isto é pioneiro, não é? Portanto, a Europa começou a olhar para a defesa muito recentemente. Mas há muito que se falava. Isso, mas são tudo processos que demoram imensos anos. Se nós olharmos, por exemplo, para a pesca, a pesca tem 5 anos, não é? Mais ou menos. Portanto, nós começarmos a falar, é uma coisa, começar a implementar os projetos, demorou algum tempo, até desde que se começou a falar até se começar a implementar os projetos. Portanto, isto são passos que se tem de fazer com vontade a todos os países e que estão a ser feitos. Provavelmente não tão rápido como todos desejávamos, mas os passos estão a ser feitos, tal como a criação da pesca é um dos pilares importantes, porque de alguma forma põe todos os Estados, alinha as vontades dos Estados à volta de determinadas capacidades, mas depois é necessário outro pilar, que é o pilar da indústria, para suportar a edificação dessas capacidades. De alguma forma, a União Europeia também endereçou esse outro pilar com a criação do Fundo Europeu de Defesa, que é muito mais vocacionado para o desenvolvimento da base tecnológica da indústria de defesa europeia do que propriamente o desenvolvimento e o financiamento das capacidades. Portanto, eu acho que os passos estão a ser dados, como eu referi, não tão rápidos como provavelmente todos desejávamos, mas os passos estão a ser dados de uma forma
consolidada, consistente e isso é extremamente relevante. eu acredito é preferível andar devagar e bem do que depressa e mal. E Sr. Major, quando olhamos para a tal perigosidade que existe, e os atentados dos Estados Unidos foram há 20 anos, por exemplo, no caso das táticas, só para terminar, no caso dos helicópteros e os treinos táticos que lhes estão inerentes e necessários para uma boa capacidade de resposta, custa muitas vezes a aceitar e a acreditar que existiam meios e passado todo aquele tempo após os atentados e as ameaças constantes e iminentes, estivessem praticamente em terra por falta de treino. Portanto, neste momento, está-se a enverdar realmente por uma política comum de defesa e segurança? Eu julgo que em determinados aspectos sim. Ou seja, há uma grande vontade dos países cooperarem e neste caso o MHTC é claro, nós temos 14 países que estão envolvidos no programa e com a perspectiva de se juntarem mais e isto acho que responde claramente à sua pergunta, que é a vontade dos países participarem neste tipo de projetos para terem uma atuação conjunta e voarem juntos neste caso. Eficaz e voarem mais alto e protegerem-nos, que é isso que se pretende. Senhor Comandante João Piedade, Major Piloto Manuel Costa, Tenente Coronel Gabriel Gomes e Tenente Coronel Salomão de Carvalho, foi um gosto tê-los aqui neste Air Summit e terem partilhado connosco estes projetos, até para que consigamos sentir-nos um bocadinho mais seguros neste mundo que ainda é muito perigoso. Muito obrigada, boa tarde. Nós voltaremos daqui a pouco.